Olá, meus alunos e minhas alunas, bem-vindo a mais um Saber Direito no nosso curso Ativismo Judicial. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre o constitucionalismo e os direitos fundamentais. Agora estamos na nossa segunda aula, no nosso segundo encontro, e vamos falar sobre jurisdição constitucional. Temos um terceiro encontro ainda, tratando sobre o ativismo judicial e suas conceituações. Quarta aula, o ativismo judicial no mundo. Quinta aula, o ativismo judicial no Brasil. Conjunto de 5 aulas compõe o nosso curso Ativismo Judicial. Agora estamos na nossa segunda aula, Jurisdição Constitucional. Bom, nós temos aqui os nossos alunos, os nossos queridos alunos que estão acompanhando aqui no estúdio o nosso programa. Nós estamos aqui com a Guiomar, seja bem-vinda, Guiomar. Estamos aqui com o Josemir e estamos com a Ana Paula, tratando aqui sobre essas nuances do ativismo judicial. Tudo bem? Todo mundo bem colocado? Sim. Podemos dar continuidade à nossa segunda aula? Sim. Vamos que vamos? Vamos. Então vamos embora. Muito bem, gente. Se você tem interesse em manter contato com o Saber Direito, mandar o questionamento, encaminhar perguntas, você, por favor, escreva, mande o seu e-mail para o saberdireito@stf.jus. Você identifica o curso Ativismo Judicial, professor Saul Tourinho, pode delimitar a aula, estamos agora na aula 2, Jurisdição Constitucional, que essas perguntas serão encaminhadas até o professor, até mim, e nós iremos dar as respostas. Muito bem, vamos agora falar um pouco sobre jurisdição constitucional. A aula de hoje ela é marcada também por um forte conteúdo histórico, mas já ingressa de alguma forma na temática da dogmática, realmente na dogmática constitucional. Vamos começar identificando a origem da jurisdição constitucional nos Estados Unidos da América, na feição do denominado controle difuso de constitucionalidade. Na sequência, saímos dos Estados Unidos da América em 1803 e vamos diretamente para a Europa continental. Vamos ali tratar sobre Alemanha e Áustria. Ali nós vamos entender o nascimento do chamado controle concentrado de constitucionalidade e vamos ter acesso ao debate entre o professor Carl Schmitt e o professor Hans Kelsen. Depois de passarmos entre o nascimento desse modelo de controle de constitucionalidade e o que reveste a jurisdição constitucional nos Estados Unidos, e na sequência no modelo austríaco e no modelo alemão, nós então chegamos no solo brasileiro. E aqui no solo brasileiro nós vamos falar sobre o nosso modelo de controle de constitucionalidade e vamos conhecer 2 importantes casos do exercício da jurisdição constitucional num Brasil, num modelo de ditadura. Num Brasil que tinha uma jurisdição constitucional ameaçada. Num Brasil que tinha uma jurisdição constitucional fortemente tomada pelo receio, pelo pânico, pelo pavor, ministros aposentados compulsoriamente, um desapreço constitucional por parte do Executivo e um Legislativo intimidado. Na sequência, vamos trazer a compreensão de um novo exercício da jurisdição constitucional. Uma jurisdição constitucional dentro de uma democracia, uma jurisdição constitucional com uma Constituição garantista como a nossa de 1988, uma jurisdição constitucional exercida por um poder independente, um Supremo independente. Esse é o caminho que nós vamos percorrer nessa nossa segunda aula, a aula sobre jurisdição constitucional. Para tratar sobre jurisdição constitucional, vamos iniciar nossa trajetória nos Estados Unidos da América. Nós vimos na nossa primeira aula que o documento constitucional norte-americano ele tem data de nascimento. A sua certidão aponta para o ano de 1787. Tivemos uma Constituição principiológica que nasceu encarnando a tripartição de poderes. Tínhamos executivo, tínhamos legislativo
e tínhamos judiciário. Só que a Constituição dos Estados Unidos da América, apesar de trazer expressa previsão sobre a criação do poder judiciário, ela não conferiu taxativamente ao poder judiciário competência para declarar uma lei inconstitucional, ou seja, para dizer que uma lei não pode permanecer no ordenamento jurídico em razão de um confronto, de uma violação acarretada por meio da comparação entre ela e a Constituição. A Constituição norte-americana não trouxe taxativamente essa disposição. E foi exatamente pelo tirocínio político, pela perspicácia da mente de John Marshall, que nós vimos nascer essa competência tão importante. Nós vamos falar, a partir de agora, do primeiro marco da jurisdição constitucional dentro desse constitucionalismo ocidental que nós estamos voltados a compreender. Nós vamos falar agora no caso Marbury versus Madison. Nós temos no caso Marbury versus Madison um conflito travado e recheado de intempéries políticas. Veja que nós estamos falando de uma Suprema Corte que de repente entra em conflito com o Poder Executivo. Estamos falando de um país conduzido por paixões políticas e um documento de índole política, a Constituição se reveste dessa natureza, tentando de alguma forma conduzir esses conflitos. Veja, estamos falando de um momento de tensão. Estamos na América no início do ano de 1800. O que nós tínhamos naquele país? Nós tínhamos um presidente, John Adams, à frente daquele país, do Poder Executivo. E o John Adams, ele conduzindo o país, ele aprova, uma lei havia sido aprovada e ele nomeia inúmeros juízes, dentro de uma ampliação e reorganização judiciária que tinha sido aprovada naquele período nos Estados Unidos da América. John Adams, tendo sido derrotado na eleição por Thomas Jefferson, o mesmo Thomas Jefferson a quem fizemos referência na primeira aula, o Thomas Jefferson do direito à busca da felicidade, o Thomas Jefferson da declaração de independência, aquele advogado que, angustiado pelas limitações que a interpretação legal impunha, queria iniciar um novo tempo, esse Thomas Jefferson agora estava disputando a presidência da América, dos Estados Unidos da América, e ele se sagra vitorioso. E quando toma posse, o que Thomas Jefferson percebe? Percebe que John Adams havia nomeado inúmeros juízes e que todos aqueles juízes se filiavam à corrente ideológica a qual John Adams era filiado. Thomas Jefferson, então, vendo aquela situação, compreende que o que Adams havia feito, na verdade, era loteado o poder judiciário, notadamente a esfera federal e alguns cargos de juiz, de paz, com os seus adeptos, com as pessoas que pensavam como ele, com as pessoas que eram alinhadas à sua visão política a respeito dos Estados Unidos da América. Thomas Jefferson então diz: eu não vou nomear esses juízes, eu não darei posse a uma parcela que ficou sem tomar posse em razão da atribulação da mudança de governo. Uma dessas pessoas que ficou sem tomar posse exatamente porque o seu ato de nomeação assinado ficara guardado numa gaveta, foram indicado ao posto de juiz de paz, William Marbury. William Marbury, então, vê aquela situação e, resignado, invoca uma lei que conferia à Suprema Corte a competência para apreciar ações contra atos do presidente da República, mas, no caso, contra o secretário de Estado americano, que então era James Madison. Veja, estamos aqui diante de um conflito político. Temos um presidente que diz: não darei posse. Temos uma pessoa designada para um cargo que diz: mas o meu ato foi assinado. E em razão dessa turbulência política, de mudança
presidencial, eu não estou gozando do pleno exercício de um direito. E temos na Suprema Corte, na Suprema Corte alguém completamente familiarizado com esse jogo político que era Marshall. Diante desse cenário, no ano de 1802, nós não temos sessão da Suprema Corte. A sessão da Suprema Corte, ela é interrompida. E qual a razão? O tensionamento político. Jefferson mandara recado à corte dizendo: se vocês impuserem a nomeação desse juiz, eu não o imposso e a corte será desmoralizada. Veja que estamos diante de um estado de tensão. Um presidente da República que diz que não daria cumprimento a uma decisão da Suprema Corte. O que fazer? Diante desse cenário, em 1803, a ação movida por Marbury contra aquele que assinara o ato, James Madison, ela é pautada e a Suprema Corte traz o caso a julgamento. Aqui tem início o tirocínio, a perspicácia de Marshall. Aquele presidente da Suprema Corte que assinara o seu voto em relação à definição desse caso. O que Marshall propusera? Marshall trouxe seu voto dizendo: é até provável, me parece que é o caso, que o juiz, de fato, ele tenha aqui um ato que o nomeara. Esse magistrado, que chama magistrado, carga juiz de paz, ele tem exatamente uma razão no seu argumento. E aqui entra um jogo político, judiciário ou processual de Marshall. Ele diz: todavia, essa lei que confere competência à Suprema Corte para apreciar ações, questionando atos do secretário de Estado, essa lei viola a Constituição dos Estados Unidos da América, uma vez que as competências dessa Suprema Corte só podem ser estabelecidas pela própria Constituição. Aqui, portanto, eu tenho de atuar, eu, Marshall, como guardião da Constituição Federal. E diante de um confronto entre lei e Constituição, não há outra alternativa a tomar que não seja fazer prevalecer a Constituição, tirando do ordenamento jurídico essa lei. Aqui, Marshall busca resolver um conflito de índole política, motivado por um tensionamento de ânimos com o Poder Executivo. Ele faz aqui, de alguma maneira, uma engenharia segundo a qual, apesar de reconhecer o direito, esse direito não lhe assistirá, porque essa ação pela qual você chegou à Suprema Corte, ela é baseada numa lei inconstitucional. Ou seja, ele não obriga a Jefferson a dar cumprimento à sua decisão, porque nada fizera contra a autoridade de Jefferson. E, todavia, com essa decisão, ele dota a Suprema Corte dos Estados Unidos de um poder imenso, que é o poder de declarar a inconstitucionalidade de uma lei quando confrontada com a Constituição Federal. Aqui nós temos, portanto, em 1803, no julgamento desse caso Marbury v. Madison, o nascimento de um modelo de controle de constitucionalidade e de exercício da jurisdição constitucional, por meio do qual deve o judiciário afastar uma lei quando essa lei não guardar sintonia com a Constituição Federal. Aqui é o recado deixado por Marshall, em 1803, sendo que há registros históricos da declaração de inconstitucionalidade de lei por cortes estaduais anteriores. Marshall aqui resolve o conflito com o Executivo e, por outro lado, confere à Suprema Corte dos Estados Unidos um poder imenso, que é o poder de controlar a validade, a eficácia, a vigência das leis. O judiciário, então, aqui, ele
cresce como um poder que controla os outros poderes. A Suprema Corte dos Estados Unidos, tendo declarado a inconstitucionalidade de uma lei em 1803, nesse caso, o caso Marbury v. Madison, ela então só declara uma segunda lei inconstitucional quase meio século depois. Aliás, mais de meio século depois, no caso Dred Scott, em 1857, por meio do qual a Suprema Corte mantivera um modelo de segregação racial e até mesmo no caso de escravidão. Nós teremos a oportunidade de tocar nesse assunto mais adiante. 1803, caso Marbury v. Madison, Estados Unidos da América, um conflito entre um ex-presidente John Adams com o novo presidente Thomas Jefferson, envolvendo aquele sujeito que fora nomeado juiz de paz, estamos falando de William Marbury, e que não fora empossado num ato assinado por James Madison. Uma ação é ajuizada na Suprema Corte. Marshall responde a essa ação dizendo: essa lei que funda o seu direito, ela é inconstitucional. Temos aqui o modelo nascimento do chamado controle difuso de constitucionalidade, por meio do qual o juiz ou corpo julgador, no caso concreto, com autor e réu, numa ação judicial, afasta uma lei do ordenamento jurídico, em razão dessa lei violar a Constituição. Portanto, gente, aqui é o primeiro desenho, é o primeiro cenário da jurisdição constitucional dentro desse modelo difuso. Uma Suprema Corte afastando uma lei do ordenamento jurídico. Só que esse modelo norte-americano, que se espalhou pelo mundo afora, inclusive influenciou pela pena de Rui Barbosa a Constituição de 1891, a Constituição republicana, que introduziu um modelo de controle difuso de constitucionalidade no nosso país, essa concepção, ela ganha um novo ar, ela ganha novos ares quando chega na Europa, notadamente na Áustria e na Alemanha. Chegou a hora de falarmos do grande debate, do debate entre Carl Schmitt e Hans Kelsen a respeito da jurisdição constitucional, dos seus limites, suas finalidades e, especialmente, quem deve ser o guardião da Constituição. É sobre isso que nós iremos conversar agora. Iremos falar sobre esse grande debate, desses dois grandes teóricos, Carl Schmitt de um lado, Hans Kelsen do outro, guardião da Constituição, direitos fundamentais, jurisdição constitucional, a essência do nosso curso sobre ativismo judicial. Nós tivemos na Alemanha um modelo diferenciado de exercício do controle de constitucionalidade das leis ou atos normativos. O modelo alemão, ele se valeu do que nós denominamos de controle concentrado, ou seja, não é qualquer juiz ou tribunal que tenha a competência de afastar a validade de uma lei. Não é qualquer juiz ou tribunal que tenha a competência para declarar uma lei inconstitucional. Essa competência é endereçada somente a um tribunal, somente a um corpo julgador. Estamos falando das chamadas cortes constitucionais, que a rigor, não integram o poder judiciário, não são cortes recursais, elas estão afastadas do poder judiciário, se revelando como um conselho de julgadores dedicados exclusivamente ao controle de constitucionalidade das leis. Estamos falando do chamado controle concentrado, dentro dessa matriz europeu continental. O controle austríaco, o controle alemão. Dentro dessa temática de cortes constitucionais voltadas à garantia de direitos fundamentais, tendo a prerrogativa de para fazer prevalecer os direitos fundamentais, direitos esses com os quais nós tivemos contato na nossa primeira aula, a aula sobre constitucionalismo, essas cortes constitucionais eram dotadas da competência de afastar a lei, quando essa lei violasse as constituições. E mais, tem um dever de zelo, um dever de fomento
a integridade desses chamados direitos fundamentais. Essas cortes constitucionais, elas tiveram inspiração de um professor extremamente famoso, muito conhecido e memorado e homenageado para todo sempre. Estamos falando de Hans Kelsen. Hans Kelsen introduziu um modelo de uma corte constitucional, criando inclusive a corte austríaca, estabelecendo nela um assento para si. Ele, então, passou a compor a corte constitucional austríaca. E tivemos aqui Kelsen a introduzir esse modelo, um tribunal voltado exclusivamente para a temática constitucional. Um tribunal que exerceria o que nós chamamos de jurisdição constitucional. Ele tinha a competência de dizer o direito constante na Constituição e de declarar leis inconstitucionais quando confrontando ou quando violadoras dessa Constituição. Kelsen aqui remete para essas cortes a garantia dos direitos fundamentais. Kelsen entende que as cortes constitucionais, elas representam um corpo autorizado a guardarem a Constituição Federal. E aqui surge um debate com Carl Schmitt. Carl Schmitt, em 1929, Carl Schmitt escreve uma obra sobre o guardião da Constituição. E essa obra ganha grande dimensão. Isso gera uma turbulência ou um debate acirrado a respeito de quem deve ser o guardião da Constituição. Na visão de Schmitt, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, na visão de Schmitt, nós tínhamos a entrega dessa prerrogativa de guardar a Constituição Federal e de proteger os direitos fundamentais, uma entrega feita para o chefe do Poder Executivo. É que Schmitt compreendia que o chefe do Poder Executivo havia feito um juramento sobre a Constituição e tinha dito que o seu poder ou o seu governo, ele se daria em atendimento às normas constitucionais. Esse líder representaria a unidade política fundamental e estaria dotado do poder de zelar pela defesa da Constituição. Ele seria aqui uma espécie de poder moderador. E aqui invocou sua inspiração de Benjamin Constant. Nós teríamos aqui um terceiro que iria zelar pelos direitos fundamentais, queria guardar a Constituição. Schmitt enxergava no chefe do Poder Executivo a pessoa autorizada por ser um grande líder político e ter interesse na melhoria daquela sociedade, por fazer um juramento sobre a Constituição e por ser uma espécie de poder neutro sobre as tensões políticas. Aquele Poder Executivo deveria ser o guardião da Constituição. Ora, isso rompe exatamente com a proposta de Kelsen, que enxergava, dada a competência, não ao Poder Executivo, mas ao Poder Judiciário, notadamente ao que Kelsen denominava Corte Constitucional. Aqui nós temos, portanto, um debate. Nós temos Schmitt a dizer que o guardião, encarnando uma neutralidade, representando uma unidade política e fazendo um juramento sobre a Constituição, é quem deve zelar pelos direitos fundamentais. E, por outro lado, a proposta de Kelsen. E Kelsen dizia: os direitos fundamentais, eles devem ser protegidos, inclusive contra a força da maioria. Quando você entrega o poder constitucional ou essa prerrogativa de defesa da Constituição ao Poder Executivo, você abre espaço para um risco muito grande, Schmitt. É que quando você entrega ao chefe do Poder Executivo a guarda da Constituição, você esquece que o que permanece, o que faz o Poder Executivo permanecer no poder é exatamente a vontade da maioria, porque ele tem mandato outorgado diretamente por essa maioria formada na comunidade política. Ele, então, sempre fica inspirado a satisfazer a vontade da maioria, ainda que precise passar por cima das minorias, ainda que precise sufocar as minorias, ainda que
em casos extremos, seja forçado para atender às paixões políticas das maiorias, a eliminar, se for o caso, essas minorias, aqueles grupos vulneráveis que não conseguem ter voz ativa na construção do processo decisório, aqueles grupos que não conseguem mobilização suficiente a fazer prevalecer suas vontades no debate legislativo, ou sequer aqueles grupos que sequer conseguem ter um acesso, um diálogo informacional, um canal direto com o próprio chefe do Poder Executivo. Kelsen entendia que a criação de um corpo afastado do acirramento político, sem mandato popular, formado por sábios e que não tivesse um contato direto com a política partidária, esse corpo ele teria mais isenção para, afastado dos tensionamentos político-partidários, fazer prevalecer os direitos fundamentais. Schmitt já enxergava uma politização do judiciário. A partir do momento em que temas inerentes à sociedade não eram desenvolvidos e decididos por meio dos seus representantes ou do seu líder maior, e sim por um corpo de sábios. Aqui, de alguma forma, se falava que nós teríamos o início de uma aristocracia judicial. Alguns mais apaixonados chegaram a falar em ditadura de togas. Um grupo de doutos que iriam impor seus valores quanto das decisões relevantes. Esse debate perdurou e Kelsen inicialmente saiu derrotado. Kelsen se viu com a sua teoria enfraquecida a partir do momento que a própria Suprema Corte daquele país, alemã, ela define que, de fato, o chanceler, que, de fato, o homem que estava à frente dessa liderança política, tocando o Poder Executivo, ele sim deveria ter a responsabilidade de guardar a Constituição. Aqui, houve um engrandecimento da teoria de Carl Schmitt. Aqui, o guardião da Constituição passou a ser o chefe do Poder Executivo. E a história parece que dá razão a Kelsen. O que nós tivemos durante esse período? Nós tivemos aquela advertência de Kelsen se concretizando ao longo do período. Por quê? Nós tínhamos na chefia do Poder Executivo Adolf Hitler. Nós tínhamos um ditador que tinha uma sede pelo poder absoluto e um desprezo por qualquer espírito constitucional. Nós tínhamos à frente do Poder Executivo uma liderança que, de certa forma, encarnava ou via-se como sendo, de fato, alguém dotado de um poder absoluto. Ora, se Kelsen precisava se conduzir no poder sempre guiado pelas maiorias, e ele era o guardião da Constituição e, consequentemente, a voz autorizada para fazer prevalecer os direitos fundamentais, o que Kelsen faria com a minoria? Faria o que a história mostrou que fez. Como, entre a vontade de uma maioria ariana que Adolf Hitler tinha em mente, Hitler, entre essa vontade e a vontade dos judeus, o que fez prevalecer? Ora, entre a vontade de uma maioria ariana que Hitler encarnava e a vontade dos ciganos, o que fez prevalecer? Entre a vontade dessa maioria ariana que Hitler encarnava e a vontade dos miseráveis, dos desassistidos, ou até mesmo dos migrantes, pessoas que não eram alemãs, mas residiam naquele território, o que ia prevalecer? Era claro, ia prevalecer a vontade de uma maioria. Uma maioria que sufoca uma minoria. Uma maioria que dilacera as vontades das minorias. Uma maioria que faz pouco caso dos direitos fundamentais, que são universais, que não são voltados só para grupo A ou grupo B. Tivemos então a destruição de grupos vulneráveis, a destruição e a eliminação covarde de grupos que não conseguiam participar do processo decisório, dentro de uma perspectiva de que o guardião da Constituição deveria ser o chefe do Poder Executivo. Ele era a voz mais abalizada para ser o protetor dos direitos fundamentais. Noutras palavras, gente, é como se nós entregássemos aqui a vigilância do galinheiro para a própria raposa. É claro que isso não daria certo. É a mesma coisa de tentar fazer roleta russa com o tambor do revólver cheio. Não tem como dar certo. Qual a sequência disso? A sequência é o renascimento da teoria de Kelsen, que estava onde?
Kelsen era judeu, estava nos Estados Unidos, saído, fugido da sua própria terra em razão de uma perseguição desenfreada de um ditador. Kelsen estava nos Estados Unidos tentando resgatar o seu modelo de corte constitucional, implementando a sua teoria e realizando estudos voltados para o próprio modelo norte-americano. Kelsen estava no local onde ele sempre gostou, estava na sala de aula, diante dos seus estudantes, oprimido, calado, perseguido. A ideia de Kelsen aqui nasce com todo vigor, com toda a força. Nós não podemos entregar os direitos fundamentais como um todo para o Poder Executivo, porque a sua engrenagem é montada para que ele sempre atenda à vontade da maioria. Precisamos ter um corpo afastado desse tensionamento político para que esse corpo, constituído de pessoas sem mandato popular, possa garantir a integridade dos direitos fundamentais e, mais do que isso, possa fazer a eterna reconstrução de uma Constituição, fazendo com que a Constituição seja uma máquina que funciona para sempre, fazendo sua nova releitura e adaptando esse documento à evolução dos tempos. Aqui nós temos, portanto, o nascimento das cortes constitucionais não ocorrendo em favor de ditaduras, não ocorrendo em favor de ditadores. É o contrário. Nós temos cortes constitucionais nascendo para proteger exatamente a democracia. Porque, mesmo em Aristóteles, democracia não era a vontade da maioria. Democracia era a vontade da maioria protegendo direitos básicos da minoria. Aristóteles assim o dizia quando em seu A República, ele trata sobre a questão de uma sociedade composta por 1.300 pessoas, onde 1.000 detêm todo o poder e 300 não tem nada. 1.000 é maioria. Isso seria democracia? É o questionamento que Aristóteles faz. Veja, aqui o que nós temos em Kelsen é exatamente essa proposta de dizer, uma corte constitucional, ela exerce um poder contra-majoritário. Em alguns momentos, ela preserva direitos de minorias porque eles estão sendo sufocados pelas maiorias. E as maiorias não têm esse direito, as maiorias não têm esse poder. Não é a força da maioria suficiente a calar, a sufocar e a eliminar a vontade das minorias. Essa era a proposta de Kelsen. Daí a Corte Constitucional. Daí a força contra-majoritária desse tribunal. Tribunal que nasceu para tentar modular, para tentar oxigenar a engrenagem democrática, para tentar passar uma ideia de democracia constitucional. Essa sim foi a grande mensagem desse debate entre Schmitt e entre Kelsen. Por essa trajetória, não tenho dúvida, não tenho receio em afirmar. Kelsen tinha razão. A história deu lugar nessa discussão, a essa proposta das cortes constitucionais. Hoje, o mundo inteiro tem a sua jurisdição constitucional para o bem da democracia. Muito bem, gente. Inicialmente, nós começamos falando sobre a jurisdição no caso dos Estados Unidos, o caso Marbury v. Madison, falamos em 1803. Saímos dos Estados Unidos da América, fomos para a Europa continental e aqui traçamos um debate entre dois grandes professores que tinham uma visão a respeito de quem deveria ser o guardião da Constituição. De um lado Schmitt, de um lado Kelsen. E aqui uma teoria contraposta com fatos históricos de relevo envolvido em ambas visões. Ultrapassado esse passeio entre Estados Unidos da América e entre Europa continental, é chegada a hora de chegar no nosso país. É hora de chegar no Brasil. Temos aqui no Brasil dois momentos da jurisdição constitucional. Temos duas opções em relação ao que nós queremos para o nosso país, ao que nós queremos para o nosso modelo constitucional, ao que nós queremos para as futuras gerações. É uma opção que, no fundo, é uma opção política. Coloca na Constituição, todos nós iremos seguir. Estamos falando de quê? Estamos falando de uma jurisdição constitucional tímida, uma jurisdição constitucional enfraquecida, uma jurisdição constitucional silenciada. E, por outro lado, uma jurisdição constitucional altiva,
uma jurisdição constitucional independente, uma jurisdição constitucional comprometida com os direitos fundamentais. Um guardião de muita coragem. Vamos agora conhecer esses dois momentos da realidade brasileira. Primeiro vamos falar do caso Maria Prestes e depois vamos falar do caso Marcos José. O caso Maria Prestes, meus alunos, minhas alunas que estão conosco aqui no Saber Direito, nessa nossa segunda aula, falando sobre jurisdição constitucional, quando eu me refiro a Maria Prestes, eu falo de Olga Benário. Olga Benário, imortalizada na biografia de Fernando Moraes, imortalizada na obra, no filme baseado nessa biografia, a Olga, ela de fato é uma presença marcante no debate sobre jurisdição constitucional. Aqui me valho dos ensinamentos reportados tanto pelo biógrafo Fernando Moraes, como pelo filme, como por também um livro muito especial do professor Arnaldo Godoy, Entre Foices e Martelos, que vocês tenham a oportunidade de ver a indicação. É com base nesse marco teórico que nós vamos conduzir o estudo de caso da Olga Benário. Qual o cenário que nós tínhamos naquele momento no Brasil? Nós tínhamos uma jurisdição constitucional altiva? Não tínhamos. Nós tínhamos uma jurisdição constitucional silenciada, uma jurisdição constitucional completamente limitada, novamente em razão de um poder executivo agigantado. Quem nós tínhamos à frente do Brasil? Nós tínhamos Getúlio. Tínhamos Getúlio Vargas na sequência de um golpe de Estado, tocado por uma Constituição de 1937, de forte viés autoritário. Ela invocara a premissa autoritária da Constituição polonesa, daí o apelido polaca. Com base nessa Constituição, havia um dispositivo nessa Constituição, artigo 96, parágrafo único, segundo o qual era possível o Poder Executivo, descontente com uma decisão da Suprema Corte, passar por cima da decisão, revisar a decisão, reformar a decisão do guardião dos direitos fundamentais. Esse era o modelo proposto na Constituição de um ditador. Um modelo, claro, que hoje vigora em outros países, não sob o molde da ditadura. Temos, por exemplo, a Constituição canadense, que estabelece esse diálogo institucional. Mas aqui, claro, no século XXI, dentro de uma temática democrática. Estamos falando aqui do ano de 1937, quando nós tínhamos uma ditadura. Há, nesse momento histórico, uma passagem marcante do escritor premiado Cláudio Bojunga, que fala, em seu livro, reporta uma frase que seria conferida a Getúlio. Veja que aqui nós temos um total desapreço à Constituição, uma falta de espírito constitucional por completo e um desdém pela jurisdição constitucional. Na obra de Cláudio Bojunga, a sua página 129, quando falamos a respeito do livro JK, o Artista do Impossível, Cláudio Bojunga nos diz que teria sido referido a Getúlio a seguinte frase: certa vez, Getúlio em seu gabinete tentado a passar por cima da Constituição, e um assessor lhe diz: olha, presidente, nós temos aqui a impossibilidade, porque nós temos uma Constituição. No que Getúlio responde: a Constituição é como as virgens, foi feita para mais dia menos dia ser violada. Vejam a falta de apreço constitucional, o desdém completo nesse cenário. E o que nós temos aqui? Nós temos o caso Olga Benário, uma mulher judia, comunista, guerrilheira, mulher de Luiz Carlos Prestes, grávida de Luiz Carlos Prestes, que fora presa em razão de participar da intentona comunista. Olga estava encarcerada e o seu advogado, Heitor de Lima, impetra um habeas corpus para tentar garantir o cumprimento do processo penal por Olga aqui, porque estávamos no momento de Segunda Guerra Mundial com uma Alemanha nazista e Olga, caso fosse entregue aos alemães, Olga estava com seu destino selado. Alemã, comunista, judia, guerrilheira. Qual o destino dessa mulher caso fosse entregue às forças alemãs? Todos nós sabemos.
Heitor de Lima tenta aqui garantir o direito não só a Olga, mas ao nascituro, dizendo: ela é mulher de um brasileiro e carrega em seu ventre o filho de um brasileiro. Essa mulher está com gravidez em estado avançado. Precisamos deixar essa mulher aqui. Qual o modelo de jurisdição constitucional daquele momento político de um executivo agigantado? Naquele momento nós tínhamos um judiciário com ministros aposentados compulsoriamente. Nós tínhamos a proposta de redução dos quadros do Supremo Tribunal Federal. Nós tínhamos a tentativa de intimidação e um dispositivo constitucional que assegurava ao ditador a revisão das decisões da Suprema Corte. Esse era o cenário da jurisdição brasileira daquele período. O que nós tivemos? Nós tivemos, de fato, a denegação do habeas corpus da Olga Benário. Nós tivemos aqui, invocando questões formais, a negativa. Invocou-se um decreto que impedia a impetração de habeas corpus em caso dos chamados crimes contra a soberania nacional. E aqui, invocando-se um decreto, coloca-se de lado a Constituição Federal. Olga Benário, com 7 meses de gravidez, é mandada para a Alemanha. Lá é recebida pelas forças nazistas, fica num campo de concentração e falece em 1941. Essa é a marca de uma jurisdição constitucional brasileira amedrontada, tímida, ceifada de independência. E essa é a demonstração do que pode, muitas vezes, o Poder Executivo fazer quando, tocado por maiorias, se coloca no papel de defensor dos direitos fundamentais. Um Estado nacional praticamente desprovido de jurisdição constitucional. Passado esse momento, nós temos, então, um novo tempo. Nós temos um Brasil agora no ano de 2008. Não há mais que se falar num Supremo esquecido. Não há mais que se falar num Supremo amedrontado. Nós temos uma Constituição Federal cidadã, devidamente promulgada e dotada de grande legitimidade. Nós temos uma Suprema Corte conhecida em todo o país. Em 1968, Aliomar Balieiro, na sua obra STF, esse outro desconhecido, ele falava sobre o Supremo Tribunal Federal distante da sociedade, um Supremo Tribunal Federal sobre o qual ninguém tinha informação, um Supremo Tribunal Federal encastelado, distante da sociedade. Em 2008, o cenário era outro. Nós temos o Supremo Tribunal Federal com todas as suas ações, especialmente os debates no plenário, divulgados maciçamente pela TV Justiça, essa mesma TV que permite que nós tenhamos uma aula como essa. Nós tínhamos aqui a Rádio Justiça levando as informações, os debates constitucionais para os mais distantes rincões desse país. Nós tínhamos aqui uma Constituição a assegurar direitos sociais, assegurar um direito ao meio ambiente, um catálogo de direitos fundamentais no artigo 5º com mais de 70 incisos. Nós tínhamos ministros com mandato garantido até a sua aposentadoria compulsória de 70 anos, um Supremo independente, uma Constituição livre. Nós temos presidentes eleitos no ano de 2008, nós tínhamos um legislativo que poderia discursar, fazer oposição. Nós respirávamos em 2008, assim como agora, os ares da democracia. Nessa democracia constitucional, nós fazemos aqui a análise do nosso último caso nessa aula sobre jurisdição constitucional. Nós vamos falar sobre o caso Marcos José. O caso Marcos José, um caso público apreciado no plenário do Supremo Tribunal Federal e um caso que trata de uma questão muito delicada, uma questão delicadíssima. Estamos falando aqui sobre o direito à vida. E é delicado porque, se nós pensarmos bem, estamos também falando de direito à vida no caso Olga. Termina que esse estudo de caso serve para vermos o tratamento do direito à vida em tempos de uma jurisdição constitucional intimidada, em tempos de uma jurisdição constitucional livre. Vamos fazer o estudo de caso da suspensão de tutela antecipada número 223 do Estado de Pernambuco, a STA 223. O que nós tínhamos?
Nós tínhamos um garoto, um jovem, que ia para a sua faculdade de ônibus, na cidade de Recife, no estado do Pernambuco, e que, da parada de ônibus até a instituição, passava por uma região notadamente violenta, reconhecidamente violenta. Nesse local, esse garoto, chamado Marcos José, um jovem estudante, sofreu um assalto. Marcos José foi baleado e teve uma bala alojada em sua coluna. Marcos José ficou tetraplégico, o que fez com que sua família entrasse com uma ação judicial contra o Estado, pleiteando para Marcos José um tratamento experimental, a colocação de um marca-passo diafragmático que permitia que Marcos José respirasse autonomamente e não ficasse vinculado a um respirador mecânico colocado na parede de um hospital. O que se pleiteava aqui era a argumentação, a emplacar a argumentação segundo a qual o Estado foi omisso, quando não garantiu a segurança para aquele garoto, o que causou o assalto numa região reconhecidamente violenta, ceifando a vida desse garoto, que no dia era um estudante universitário e no outro, um garoto em cima de uma maca de hospital. Aqui, nós temos uma demanda pleiteando um tratamento experimental no exterior, a um custo de US$150 mil, para a instalação de um marca-passo diafragmático que permitiria que Marcos José ganhasse autonomia e saísse daquele leito de hospital, ou pelo menos tentasse. Essa ação chega até o Supremo Tribunal Federal, é trazida pela ministra Helen Grace, que era presidente ao tempo, tinha competência para apreciar o caso, e a ministra Helen Grace traz um voto contra a concessão desse pedido. A ministra invocar aqui razões de ordem pública e escrever em seu voto que o tratamento era experimental e havia comprovação no processo de que nós teríamos a possibilidade de o tratamento não dar certo quando se tratasse de portadores daquela patologia de Marcos José, caso fosse um tetraplégico. O ministro Celso de Mello, então, numa sessão de uma segunda-feira, 14 de abril de 2008, eu estava presente no plenário do Supremo Tribunal Federal assistindo essa sessão, ele lidera uma divergência. O ministro Celso de Mello diz que ali não estava em jogo simplesmente direito às finanças públicas, a preservação das finanças públicas contra o direito à saúde. Não se tratava do direito à saúde. Nós tínhamos aqui, de um lado, as finanças públicas e, do outro, o direito à vida. Porque o direito à vida, pela concepção de Sua Excelência, o ministro Celso de Mello, é o direito a uma vida digna. E não há que se falar numa vida digna quando um garoto está sobre um leito hospitalar após um grande período de estado comatoso. O ministro Celso de Mello afirmou que naquele período, aquela região de fato era notadamente violenta e que já se sabia disso e que o Estado se omitiu quando deixou de concretizar a segurança pública que tem proteção constitucional. Liderando uma divergência, o ministro Celso de Mello invocou o direito à busca da felicidade, aquele mesmo direito que nós vimos escrito por o grande Thomas Jefferson na Declaração de Independência dos Estados Unidos. O ministro Celso de Mello finalizou seu voto dizendo: quem salva uma vida, salva toda a humanidade. Os demais ministros acompanharam o ministro Celso de Mello e foi concedido o pedido para a instalação do marca-passo diafragmático no garoto, no Marcos José. Marcos José, de fato, se submeterá ao tratamento. Ele teve a instalação do marca-passo diafragmático, assim como a Constituição determinara quando assegurava o direito à vida e cumprindo a decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. E no mês de dezembro desse ano de 2008, Marcos José tem um chamado pneumotórax, uma bolha de ar que comprime o seu pulmão, e Marcos José falece. Marcos José nos deixa. Aqui temos um caso realmente delicado, mas uma demonstração de que, assim como o ministro Celso de Mello falou, é preciso garantir em momentos limites de previsão constitucional o chamado direito à busca da felicidade. Se o caso de Marcos José eventualmente colocou as finanças públicas em risco,
eu não tenho a menor dúvida que atitudes como essa servem de inspiração para a construção de uma cultura de exigibilidade de direitos, que nada tem a ver com ativismo, tem a ver com altivez no exercício da jurisdição constitucional. Muito bem, gente. Hoje nós tivemos aqui essa análise a respeito de dois casos. Tivemos um estudo no caso brasileiro, tivemos inicialmente o reporte à Suprema Corte dos Estados Unidos, o caso Marbury v. Madison, tivemos o caso da expansão do controle de constitucionalidade na Europa, debate Schmitt-Kelsen, e tivemos dois momentos limites no exercício da jurisdição brasileira dentro da temática do direito à vida. O caso Olga Benário, o caso do garoto Marcos José, né? Tensionamentos aqui no exercício da jurisdição. Então, feita essa panorâmica, nós vamos começar, Guiomar, Josemir e Ana Paula, vamos começar a ver se vocês, de alguma forma, têm aqui algum questionamento, alguma indagação dentro da aula de hoje. Vamos conversar com você, Ana Paula. Quem deve ser o guardião da Constituição Federal no Brasil? Ana, dentro do que nós vimos aqui, me parece acertada a proposta de Kelsen do estabelecimento de uma Corte Constitucional. É claro que esse estabelecimento não pode enfraquecer os demais poderes, não pode esvaziar o legislativo, que é o poder que tem essencialmente o compromisso democrático, não pode anular de modo algum a condução da coisa pública por parte do executivo. Mas no tocante a direitos fundamentais, no tocante à preservação da proteção das maiorias e das minorias, eu acredito que a proposta de Kelsen é uma proposta acertada. O guardião é mesmo o Supremo Tribunal Federal. Josemir, o que o amigo teria a dizer? Assim como o senhor já disse, né, no Brasil fica claro que a vertente de Kelsen foi a mais aceita. Mas assim, você vê que o Supremo faz parte do Judiciário, e onde é que está o contrapeso do Supremo? Se existe alguma delimitação da matéria que ele pode tratar, e até onde ele pode avançar, por exemplo, na delimitação de um ato executivo. Muito bem, aqui nós estamos tratando exatamente do coração, no coração desse nosso curso, o curso sobre ativismo judicial, inclusive ingressando um pouco na nossa próxima aula, na terceira aula, que nós falaremos sobre o ativismo judicial mesmo. Veja, a nossa Constituição Federal, ela estabeleceu o papel do Supremo como seu guardião e conferiu competências ao Executivo e ao Legislativo. Mas isso não quer dizer que o Supremo é soberano, que o Supremo recebeu uma carta em branco. Não. Sobre o Supremo é possível ser exercido inúmeros tipos de controle. Por exemplo, nós temos um controle inicial, que é o caso da sabatina. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles ingressam na Corte por meio de uma sabatina promovida pelo Senado da República. Temos também, uma vez ingressos lá na Corte, a possibilidade de impeachment. E aqui essa prerrogativa sequer é do senador ou do deputado. Qualquer um de nós pode pleitear o impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos aqui a própria possibilidade do Congresso de reformar a Constituição e não há fossilização do Poder Legislativo. Veja, o Legislativo, o Congresso, ele continua livre. O Poder Executivo continua livre. E o Judiciário, ele não é soberano, ele tem as suas formas de controle. Tudo bem? Muito bem, gente. Nessa aula, nós tivemos, portanto, um encontro com o modelo da jurisdição constitucional, tratando inicialmente do modelo americano, passando pelo europeu continental e chegando até o Brasil. Hoje, nós tivemos, portanto, a nossa segunda aula falando sobre jurisdição constitucional nesse nosso curso de ativismo judicial. Eu deixo com vocês dois endereços eletrônicos. O primeiro é para você encaminhar o seu e-mail, saberdireito@stf.jus.br. Você encaminha seu e-mail, fala curso ativismo judicial, professor Saltorinho, e encaminha o seu questionamento. E no segundo momento nós temos o endereço que você acessa as nossas aulas, www.youtube.com/saberdireitoaula. Repetindo, www.youtube.com/saberdireitoaula.
Essa foi a nossa segunda aula sobre jurisdição constitucional. Estamos dentro do nosso curso de ativismo judicial e temos ainda 3 encontros marcados. Eu quero muito contar com a sua audiência. Vamos falar ainda sobre o ativismo judicial do mundo e o ativismo judicial brasileiro. Uma alegria contar com sua audiência. Terminamos aqui essa nossa segunda aula desse curso, o ativismo judicial. Muito obrigado.